Boa noite a todos, feliz ano novo a todos, um ano novo cheio de paz, cheio de harmonia para todos nós. Um prazer estar com vocês, nossa primeira live do ano, pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare mais este ano que se iniciou, que nós possamos seguir em frente, que nós possamos ter calma, paciência e proteção de Deus e Jesus, dos mentores amigos, que nós possamos continuar com o nosso trabalho espiritual, também nosso trabalho material, e que nós consigamos vencer essa pandemia, que ainda incomoda muitos, que infelizmente voltou a tirar a vida de muitos, mais de 1000 pessoas por dia novamente aqui no Brasil, e no mundo inteiro também. Mas são coisas que Deus é que decide, Deus é que sabe de todas as coisas. Vamos apenas fazer as nossas preces. E vamos falar hoje de prece, do poder da prece. Que poder tem a prece? O que é que nós podemos conseguir através da prece? Deus nos ouve, Deus sabe que nós precisamos, não fala assim, Deus sabe de tudo que nós precisamos, das nossas necessidades, mas mesmo assim nós precisamos orar, é necessário fazermos a oração. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, mas antes de iniciarmos, como sempre, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, para nós entrarmos em contato mais íntimo com esses mentores, pedindo a eles que estejam conosco por mais este ano, nos amparando, nos auxiliando, nos abraçando, nos consolando nos momentos de dificuldades. Pai nosso, Jesus, irmão nosso, irmão maior, nos auxilie e nos ampare, e mais este ano, que nós possamos ser fortes nos momentos de dificuldades que surgirem em nossa caminhada, e que nos momentos que nós fraquejarmos, não nos esqueçamos de pedir, fazer uma prece de joelhos, pedindo força, e que a nossa fé não se torne fraca, que a nossa fé seja forte, seja raciocinada, tendo a certeza de que muitas das coisas que acontecem conosco são necessárias para o nosso crescimento espiritual. E eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, para iniciar essa primeira palestra do ano de 2021, que nós possamos ter muitas conversas, ter muito aprendizado neste ano que se inicia. Graças a Deus e graças a Jesus. Poder da prece. Nós estamos iniciando mais um ano, como eu disse. E nós sempre falamos de gratidão, a cada etapa que nós vencemos. Sendo gratos a Deus, gratos aos amigos, aos mentores amigos, a Deus, a Jesus e até aos nossos inimigos. Porque eles também nos convidam e nos fazem com que nós mudemos até as nossas atitudes. A prece é a forma que nós utilizamos para agradecer e mostrar a nossa gratidão a Deus. E todo agradecimento é uma prece. Nós temos muito o que comentar, hoje. Hoje o catolicismo, por exemplo, comemora o dia de Reis, Os 3 Reis Magos. Hoje é dia de desmontar as árvores de Natal, Daquela tradição, apesar de serem que tem que ser no dia 11, mas isso é outra discussão. Mas a maioria das pessoas hoje é dia de desmontar as árvores de Natal, porque é o dia dos Reis Magos, Os 3 Reis Magos, que era o Melquior, que trouxe ouro para Jesus, que o ouro é símbolo de nobreza, de luz, que veio do reino da Pérsia, O Gaspar trouxe o incenso, que mostrava a divindade de Jesus, que o incenso é oferecido às divindades, aos grandes espíritos, que veio do reino da Índia. E o Baltazar trouxe a mirra. A mirra era uma erva amarga que era utilizada na preparação dos corpos para o sepultamento. Na verdade, esse amargor simbolizava os sofrimentos que Jesus iria passar. E o colocando como um de nós, seres humanos, que Jesus mostrou para nós que ele, sendo humano como nós, ele conseguiria nos mostrar, suportar o sofrimento e principalmente o perdão de quem o fez sofrer. E hoje é o dia também comemoramos o dia da gratidão.
aqui no Brasil, né? Porque o Mundial é outro dia, parece que é 21 de setembro, é o dia da gratidão. E eu sou grato a todos vocês, pela presença, pela amizade que vocês me dão, pelo amparo que vocês me dão, pelo apoio que vocês me oferecem e me ofereceram durante todo esse período e desde que nós começamos essas lives no ano que passou. Muito obrigado, muita gratidão a todos e, claro, gratidão a Deus e a Jesus, gratidão a Deus pela voz que me permite utilizar e a Jesus pelo amparo através dos mentores amigos. Dia da gratidão. Sejamos gratos, sempre sejamos gratos, não só nos momentos de dificuldade, como nos momentos de alegria também. Sempre gratos, apesar das dificuldades que surgem. Muitas vezes elas vêm para nos mostrar como é que nós devemos nos portar, certo? E a prece é dos momentos que nós temos a oportunidade de demonstrar nossa gratidão a Deus e a Jesus, a espiritualidade maior, né? Prece, diferentemente do que se pensa, não é necessariamente praticada apenas nos templos e nas igrejas, nós sabemos disso, mas onde quer que nós estivermos, um local não importa, mas a conexão com Deus e com o universo, e com a nossa humildade. Em João, capítulo 4, versículo 9, ele nos mostra aqui um relato muito conhecido por nós, de Jesus e a mulher samaritana, aquele diálogo, né, na beira do poço de Jacó. E ela fala para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde você deve adorar. Quando ele diz vós, ele diz os judeus, né, que Jesus era. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porém, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura assim a tais que o adoram. Ou seja, Jesus naquela época nos instruía, né, a respeito da prece, dizendo que não existe um lugar circunscrito ou determinado para se orar, né? Jesus foi bem claro nisso. E ele procura aqueles que o adoram e que fazem oração, não importa onde seja, né? A conexão com o Criador pode se dar em qualquer hora, em qualquer local, mas o que é necessário é a sinceridade e a humildade ao pedir e também ao agradecer. Mas aí nos vem aquela dúvida, né? Então, a oração em conjunto, né, que nós praticamos nos templos, nas igrejas, nas instituições espíritas, não são necessárias, não trazem um benefício? Por que então que tem essas orações coletivas? Elas têm o seu valor, sim, mas se houver comunhão de pensamentos. Se houver comunhão de pensamentos, sim. Por isso existe diferença entre orar e rezar. Orar e rezar é a mesma coisa? Depende da vibração e da doação de todos. Quando existe sintonia, estamos orando. Quando não existe, estamos rezando. As orações decoradas são assim, automáticas. Muitas vezes não notamos nem a mensagem que está sendo passada para nós, né? Os famosos terços que se reza, não estou criticando, falamos automaticamente aquelas palavras, muitas vezes não estamos focados no que nós estamos fazendo, né? O Pai Nosso é o nosso maior exemplo, né? O Pai Nosso, ele tem uma mensagem fantástica, mas às vezes nós estamos tão habituados a fazer o Pai Nosso automaticamente que nós não pensamos exatamente o que nós estamos falando, estamos prometendo, principalmente naquela que fala que nós vamos, né, perdoar a quem nos tem ofendido, que nós temos dificuldade em ofender, em perdoar, desculpe, né? Então, o Pai Nosso é aquela oração que nós fazemos automaticamente, não só ela, mas as outras também, não estou criticando, né? Nós podemos estar reunidos a centenas, mas se nós não estivermos conectados espiritualmente, cada qual pensando em uma coisa diferente, né? Sem se concentrar, pensando no que aconteceu durante o dia, pensando naquela discussão que tivemos no trabalho, né? Cada um por si, dessa forma nós estamos juntos, mas não estamos em comunhão de pensamentos. Ainda estamos individualizados e não, né, numa coletividade espiritual, é claro, né? Da mesma forma que nós estivéssemos sós, é a mesma coisa. Não adianta estar num local, num recinto de oração, se não estamos, né, todos na comunhão de pensamentos. É necessária a comunhão de pensamentos e também de vibrações, né? As nossas preces são recebidas por aquele que nós oramos, encarnados ou desencarnados? Sim.
O pensamento possui uma força enorme, já falamos sobre isso. Quando pensamos, nós movimentamos fluidos. E o fluido, como já dissemos aqui, né, e nós já sabemos, ele é o fluido cósmico universal, que ele é neutro. E nós que vamos dar aquela qualidade a ele através do quê? Do nosso pensamento. A vontade é o veículo do pensamento. E a prece é um bom pensamento. É um pensamento salutar. Portanto, lhe daremos a qualidade salutar. Né? E o ser, né, que é objeto daquele pensamento, receberá e lhe fará bem, se o pensamento for bom. Assim como se o pensamento for negativo, o ser objeto daquele pensamento também o receberá de uma forma negativa. Então nós não temos ainda muita ideia da força do nosso pensamento, nós somos o que pensamos. Então, a prece é um pensamento, nós entramos em contato com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. E também em contato com aqueles espíritos que nós estamos pensando, estamos emitindo para eles. Pensamentos podem ser bons, pensamentos bons através da prece, ou um pensamento negativo através de uma raiva, né? Ou de algo que nós não gostamos daquela pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, mas temos que treinar muito, né? Porque nós ainda pensamos muitas coisas negativas, e nós temos que admitir isso, porque senão nós não vamos evoluir se não admitirmos as nossas falhas, né? E essa parte negativa é difícil de controlar, nós sabemos disso, né? E se erraram, principalmente os desencarnados que estão recebendo essas preces são como um bálsamo para eles. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um relato que fala assim: mas a prece tem sobre eles uma ação direta, aos espíritos, claro, reanima-os, incute-nos o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-nos o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Olha o valor que tem a nossa prece pelos nossos irmãos desencarnados que se encontram no mundo espiritual e muitas vezes que erraram muito, que têm dificuldades em se perdoar. O lenitivo que é oferecido a eles através da prece. A prece é utilizada basicamente com 3 objetivos. Na questão 659 do Livro dos Espíritos está lá: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 principais funções do meio da prece é louvar, é pedir e agradecer. Pedir com humildade, material, né? Não pedir materialmente, mas pedir sabedoria, pedir resignação, pedir compreensão, pedir paz em nossa caminhada. Agradecer sempre com alegria por um auxílio, por termos amigos, pelo trabalho que temos ou que tivemos, que nos manteve até algum tempo. Se nós o perdemos, não podemos esquecer dos momentos bons que nós tivemos, dos momentos ruins. Obrigado, Deus, por eu ter tido momentos tão bons. Hoje não está bom, mas o Senhor já me ofereceu oportunidades boas. É assim que nós devemos seguir a nossa vida. No momento ruim, nos lembrar dos momentos bons que tivemos, e com certeza nós tivemos, né? E louvar a Deus, sempre exaltar ao Pai, mesmo que por alguma razão não fomos atendidos como nós imaginávamos que deveríamos ser atendidos. Sermos humildes, mesmo quando não somos atendidos, é o mais difícil, né? Por que eu não fui atendido? Por que aquele meu ser querido não se salvou? Por que ele foi embora? Quando nós não recebemos o que nós imaginávamos que deveríamos receber, né? Isso é muito difícil, mas nesse caso a nossa fé está sendo testada, e nós somos testados em muitos momentos. Demonstrar nossa fé quando somos atendidos não é difícil, né? O difícil é nos resignarmos diante dos desígnios de Deus, que muitas vezes pode ser o desencarne de alguém que nós amamos, de não obtermos uma cura que nós sonhamos, o que aconteceu muito no ano que passou, com entes queridos e amigos nossos retornaram ao mundo espiritual. Por mais que nós tenhamos feito a oração, não foi possível. Essa é a parte mais difícil, de nós nos resignarmos diante dos desígnios do Pai. Essa é a parte mais difícil, né? A fé é o ingrediente principal da prece.
Porque se pedimos, aqui nós temos fé. Se nós tivermos fé, nós não vamos pedir nada, não é assim? Nós não pedimos nada se nós não temos fé. Quando não somos atendidos, é que descobrimos o tamanho da nossa fé. Que tamanho é a minha fé? A minha fé só é grande quando eu recebo o que eu estou pedindo? Essa é a parte mais difícil, né? O pedir e obtereis nos passa a ideia de que tudo que nós pedimos, vamos ser atendidos imediatamente. Batei e abrir-se-vos-á, está tudo no capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é do 28, né? E se batermos e não formos atendidos, não vamos desanimar, vamos bater mais vezes. Olha só, em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13, nós temos um exemplo de Jesus, uma parábola, que fala que uma pessoa pede insistentemente por 3 pães. Você já deve ter ouvido essa palestra. Ele bate e pede 3 pães, que chegou uma visita de repente na sua casa. E o vizinho fala que não, que ele já está dormindo, que os filhos já estão deitados, que ele não vai levantar. Mas ele bate na porta até que ele cansa aquele vizinho, ele vai lá e dá para ele os pães. E também tem outro relato, acho que é de João, que fala de um juiz que não atendia ao pedido de uma viúva. Mas ela insistiu tanto com aquele juiz que acabou por atendê-la. E deu ganho de causa para ela só para se livrar dela. Ou seja, ela insistiu. Não que Deus vai nos atender para se livrar de nós. Mas é um ensinamento para nós não desistirmos. Porque nós pedimos uma vez, não fomos atendidos, não vamos desanimar. Não vamos não pedir novamente. Porque Deus pode não nos ouvir hoje, não seja o momento para nós sermos atendidos nos nossos pedidos, mas pode ser que amanhã nós já tenhamos cumprido a nossa prova de receber novamente o auxílio, né? Porque esse juiz diz no texto que fala assim, porque ele não temia a Deus e não respeitava aos homens, então tinha que ser mesmo na insistência. Então devemos ser insistentes sim nos nossos pedidos. Não devemos desistir. Eu já pedi, Deus ele não me atendeu, eu vou deixar para lá. Não, continuamos pedindo, mas sempre com humildade. Devemos ser persistentes em pedir e também em orarmos. Tendo conhecimento espírita, que nós já temos, a maioria de nós, né? Nós sabemos que existe uma programação para cada espírito reencarnado. Isso, deixemos de orar, porque mesmo que tenha que se passar por aquilo, as dores serão amenizadas através da prece. A prece ameniza as nossas dores. Porque nós temos no capítulo 5 do nosso Evangelho as causas atuais e as causas anteriores das aflições, não é isso? Muitas situações dependem dos atos que praticamos em nossa vida nessa encarnação. Mas existem algumas situações que são provas reencarnatórias e que é necessário cumpri-las. E com certeza a prece nos auxilia muito no enfrentamento dessas provas, independente de ser dessa encarnação ou de encarnações anteriores, sejam atuais ou sejam anteriores. E quantas provas foram enfrentadas por nós nesse ano que passou? Todo mundo torcendo para que 2020 acabasse, né? Como se os problemas fossem desaparecer após o Réveillon. Mas não é assim que funciona. Porque a vida continua e nós continuamos tendo dificuldades e tendo facilidades. Porque nós estamos no planeta de expiação e provas. Não vamos pensar que com a virada do ano ia mudar. Nós vimos que não mudou. Infelizmente estamos passando por muitas dificuldades. E as preces são um lenitivo que vai nos auxiliar, que vai nos amparar, que vai nos dar força para seguir em frente. As preces são válidas, mas nossas atitudes como seres humanos responsáveis, possuidores de consciência e livre-arbítrio, pode evitar muitos males, não é? Se as utilizarmos com inteligência. Muito que acontece o sofrimento nessa encarnação são causas atuais das nossas aflições. Por nossa responsabilidade. Responsabilidade, sim. Por nossa impaciência, por desrespeito às leis divinas. Nós não estamos tendo dificuldades pela impaciência das pessoas, por não ter a calma de aguardar uma vacina, de aguardar o momento de sair de casa, o momento de sair para viajar ou para... Não estou criticando, cada um tem seu livre-arbítrio e sua consciência, mas temos que utilizar com inteligência. Está faltando paciência, está faltando respeito às leis de Deus, respeito às situações que estão acontecendo, respeito ao próximo, infelizmente, né? Mas apesar de tudo isso, as preces devem existir sempre, devemos seguir pedindo, porque seguimos passando por dificuldades.
por separações de pessoas queridas, vítimas da pandemia e de outros males também, de vícios que não se separa dos entes queridos, dos amigos apenas pela pandemia, mas por muitos outros males. Devemos orar para aqueles que exploram os menos favorecidos nessas situações, mas orar por eles, sim, para que eles coloquem a mão na consciência, que temos observado muito abuso por parte dos que dominam e possuem poder de decisão, principalmente, não é verdade? Está faltando caridade e amor ao próximo, mas muita caridade e amor ao próximo. Porque tem ainda aquela ilusão da matéria, se esquecendo que não vamos levar nada de material no retorno à pátria espiritual. Né? A ganância pelas conquistas materiais, quando elas se desconectam, né, das leis divinas, das leis espirituais, a chance de queda é muito grande. Na questão 814, no Livro dos Espíritos, tem a pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Nós nos perguntamos sempre isso. Está lá na pergunta 814. Para experimentarmos de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Nós escolhemos as nossas provas antes de reencarnar. Que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ou seja, sucumbem com muita frequência quem pede essas provas, tanto da riqueza quanto da pobreza. Mas a prova da riqueza, diferente que nós pensamos, é muito mais complicada do que a prova da pobreza. E a prova do poder também. Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Abraham Lincoln falou isso, né? Quer provar o caráter? Dá poder a ele. Nós vemos isso constantemente, não é? A pessoa chega no poder, ela esquece dos compromissos, do que fez tanto aqui aos encarnados, como fez no mundo espiritual antes de retornar até aqui. É difícil para aquele que reencarne ter à sua disposição dinheiro, poder, controlar seu egoísmo e a ganância para obter mais. Como é difícil para quem reencarna um manancial de dificuldades também e necessidades, não sentir revolta e desilusão. Mas ambos pediram para reencarnar dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes um abusou do poder na encarnação anterior e pede para vir numa situação difícil para não cometer o mesmo erro, e aquele quer ser rico, dizendo que vai ajudar a todos, que vai ser um bom administrador, que vai ajudar esse e aquele, mas quando chega aqui a ganância é maior, aqui na matéria acaba por se perder nos compromissos em que reencarnou, porque ninguém reencarna para ser ruim. Todos reencarnamos para fazermos o bem e para evoluirmos, e não para estacionarmos, né? Por isso, nossas fés devem ser sempre direcionadas, tanto aos poderosos como aos sofredores. Porque ambos necessitam de Deus e de pressa em sua caminhada. Porque ambos acabam por acumular débitos por ter abusado do excesso e o outro por não ter se resignado diante da falta. A prece é um lenitivo para enfrentarmos qualquer dificuldade em nossa caminhada. Não vamos nos iludir, não. Vivemos em um planeta de expiação e provas. As dificuldades vão existir sempre. Antes do Réveillon, depois do Réveillon, antes da Páscoa, depois da Páscoa, antes do Natal, depois do Natal. Porque nós estamos num planeta de expiação e provas. E nós vemos aqui para aprender, infelizmente, através de dificuldades. Dificuldades essas que Deus não deu para nós. Nós as criamos. Nós somos responsáveis pelas nossas facilidades e pelas nossas dificuldades, que nós somos espíritos imortais, que nós fazemos o bem e fazemos também o mal. Se estamos reencarnados aqui, podemos ter a certeza, nós fizemos o mal em algum momento, né? A forma que nós vamos enfrentar essas dificuldades depende muito da nossa fé. Se estamos numa situação mais confortável, seja material ou espiritual, devemos procurar o mais possível, quando possível, auxiliar. Porque no futuro podemos ser nós os necessitados. Ou talvez já fomos necessitados anteriormente, e os que nós ajudamos hoje já nos auxiliaram em encarnações anteriores. Esse convite é difícil de ser aceito, né? De auxiliar os necessitados. E também orar por aqueles que nos caminham. Esse convite é muito difícil, né? Oremos por eles, né? Que não sabem o mal que estão semeando para si mesmos. E a colheita não será agradável. Os que caluniam, os que ofendem, os que agridem, os que tiram a vida dos irmãos. Quem mais necessita de pressa são aqueles que a sociedade mais ataca e odeia, por mais que nós não
muitas vezes não concordemos com isso. São espíritos necessitados de preces e de vibrações positivas. O que Jesus disse? Os sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Está em Marcos capítulo 2, versículo 17. E quem são esses enfermos que Jesus fala? São enfermos do corpo também, mas especialmente do espírito, da alma, porque Jesus não falava de matéria, ele usava a matéria como exemplo, mas ele falava sempre do doente do espírito. Tanto é que ele fala os justos, os pecadores ao arrependimento. Ele veio para isso, né? Jesus falava especialmente das enfermidades da alma. A enfermidade do corpo fica no corpo quando nós desencarnamos, né? Mas a enfermidade da alma não, ela não se decompõe. Ela permanece além das encarnações e elas são necessárias que sejam consertadas através do que? Da reencarnação. Essa é a parte difícil que nós reencarnamos com essa enfermidade da alma. Essa enfermidade só é curada através da reencarnação, através de nós passarmos pelo sofrimento e porventura fizemos o outro sofrer, né? Muitas vezes, através de reencarnações difíceis e sofríveis, como nós vemos irmãos nossos sofrendo, para que se resgate os erros cometidos, né? A matéria não pertence a ninguém, senão a Deus. Todos a possuirão por sua vez, para que se tenha oportunidade de saber como agirá diante da riqueza, do poder, e também experimentando a pobreza, para saber como agirá nos momentos de dificuldades. Chico Xavier nos convida para orarmos pelos políticos e detentores de poder, né? Essa pergunta que eu fiz, Espiritismo e Política, na palestra que eu fiz, nós falamos desse texto, vamos falar de novo, que Chico fala, devemos orar pelos políticos, a tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar deles, olha o Chico, no sertão iluminado, não gostaria de estar no lugar deles. A omissão de quem pode não auxiliar o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual, né? Num livro, o Evangelho de Chico Xavier, que está esse texto, né? E tem uma história do político de Raul Teixeira, de um que estava numa cidade. Raul Teixeira é não sei se vocês conhecem, é um orador espírita muito bom, que é do Rio de Janeiro, pessoa fantástica, e ele estava na cidade para fazer uma palestra, e numa avenida ele viu uma mulher virando um lixo, né? E ele ia comer no restaurante, ele não conseguiu nem se alimentar direito, pensando naquela mulher, né, que estava virando lixo. E ele ficou tão tocado com aquilo que os mentores espirituais, os seus mentores, falaram para ele, olha, essa mulher que você viu foi um político que não é por acaso, o nome dele leva o nome dessa avenida. Ele reencarnou nessa condição de pobreza, virando um lixo, porque ele foi um político que não respeitou o próximo, que ele desviou muitos recursos. E hoje ele reencarnou aqui como essa mulher, nesse corpo de mulher, e revira o lixo na mesma avenida onde ele recebeu homenagens, onde ele teve o seu nome na avenida até hoje. Então, o resgate existe, e muitas vezes as provas, não é por isso que aquela mulher está virando um lixo, não vamos dar um marmitex para ela. Mas cada um que está passando por uma dificuldade, existe uma razão para estar passando por aquela dificuldade. Deus não é injusto com ninguém. Deus é poder e bondade. Tudo que acontece, existe uma razão. Para tudo que acontece, existe uma razão. É que nós não entendemos. Se não entendemos, oremos a Deus para termos calma, paciência e resignação diante desses fatos que surgem no nosso caminho. A prece é contato íntimo com Deus e com Jesus. Pressionadas, mas com palavras simples, como se dirige a nosso pai ou a um amigo em que nós confiamos, expondo o nosso problema, nossas dificuldades e pedindo humildemente. Isso é a prece, é abrir nosso coração. Deus não quer palavras difíceis, Deus quer palavras sinceras. É só isso que Deus espera de nós. A prece não é uma exigência, porque nós nem sempre vamos receber da forma que nós esperamos. O pai só dá ao filho, né, naquele momento, o que ele tem que receber naquele momento. E a prece não deve ser terceirizada. Olha, você vai lá na igreja, reza por mim.
Pede por mim, quantos pedem para mim? Claro, vai no centro espírita, coloca meu nome lá, pede para Deus, mas eu não tenho mais moral com Deus do que quem pede para mim. Basta ser sincero com Deus. A prece que tem mais valor para Deus é a prece que nós mesmos pedimos a Ele de coração. Não precisa ser com palavras bonitas. Que Deus sabe o que vai no nosso coração, o que vai na nossa alma. Basta nós pedirmos de coração aberto, que nós, de alguma forma, seremos atendidos. No final, nós vamos ler um pedacinho de uma pergunta que vai esclarecer isso para nós, né? E a oração, o fariseu e o publicano, que praticamente todos nós conhecemos, né? Que o fariseu está orando, falando que ele paga o dízimo, isso, e o publicano, que era o cobrador de impostos, que a sociedade não aceitava, né? Estava lá, ai meu Deus, me perdoa se eu fiz algo de errado, se eu explorei as pessoas, eu quero devolver. Como o Zaqueu, né? Que Jesus ficou na sua casa e uma noite foi criticado, por isso que ele era mesmo cobrador de impostos. Então, a prece não é para eu agradecer a Deus pensando no que o outro não fez o que eu fiz. A prece é entre nós e Deus, esquecendo das outras pessoas, né? Esquecendo, no caso, de não ofendermos, de não fazermos comparações, mas lembrarmos do outro sim. Se formos lembrar de alguém que errou, que seja fazendo uma prece positiva, para que a pessoa consiga se libertar dos seus vícios, das suas dificuldades. Não vamos desistir nunca. Não desistamos jamais. Quando sentimos que nossas forças estão próximas a se extinguir, e muitas vezes nós já sentimos isso, né? Ai, como não aguento mais, está muito difícil. Só a prece sincera e humilde, que vai nos dar a força necessária no enfrentamento dessas intempéries que surgem em nossas vidas e que certamente surgirão em algum momento em nossa vida. Jesus, através de seus emissários, sempre nos dá o consolo, o auxílio, amenizando aqueles nossos sofrimentos. Se nossas provas são muito difíceis, né, as preces podem nos auxiliar. Na questão 663 do Livro dos Espíritos, vem a resposta, né? Podem as preces que por nós mesmos, que nós fizermos, claro, né, mudar a natureza das provas e desviarmos o curso? A resposta é: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos este a força de suportarmos corajosamente. Menos rudes elas vão vos parecer, vos parecem, né? Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado, né? Essa resposta é um pouco mais longa no Livro dos Espíritos, mas diz para nós que a prece nos dá força, que ela nunca é inútil, quando bem feita. Quando ela é bem feita, feita com humildade, sem exigência, né? Pedindo a Deus sem exigências. Se for possível, Deus me auxilie. E não ter a forma correta de orar. A forma correta de orar é a forma da humildade. Eu acho que já falei aqui, eu falo nas minhas palestras, tapete vermelho, não sei se vocês já ouviram, mas quem não viu, eu vou falar novamente, né? É uma senhora muito simples que entra numa igreja para fazer uma oração, para pedir a Deus, e tem uma senhora muito bem vestida da sociedade na igreja, e ela vai lá na frente e fala assim: Deus, eu quero que o Senhor me ajude. A minha filha está muito doente, ela está muito doente lá na minha casa, é um casebre bem simples, se o Senhor for até lá, é uma estrada que tem muitas pedrinhas, tem uma pequena ponte, e quando o Senhor chegar lá, tem um tapete vermelho na porta. E a chave está debaixo do tapete. O senhor pode entrar lá e auxiliar a minha filha, que está acamada, está com febre, está muito doente. E foi embora, depois desse pedido. E quando ela saiu, aquelas senhoras bem vestidas da sociedade ficaram criticando e disseram assim: puxa, ela nem sabe rezar direito, orar direito, olha como ela fala com Deus. Mas quando essa senhora chegou na sua casinha simples, no seu casebre, a sua filha já estava de pé, não tinha mais febre, já estava curada. E ela falou: minha filha, o que aconteceu? Ah, veio um senhor de branco aqui, me deu um remédio, e eu agora estou bem.
Ou seja, a prece foi atendida. Não é a forma que nós falamos, não é com palavras bonitas, mas as palavras ditas com simplicidade, as palavras ditas com amor, na confiança em Deus, né? Como aquele soldado, aquele centurião, no caso que Jesus, né, estava passando e falou: cura o meu servo, Senhor, eu sei que você tem o poder, que você pode mandar os seus emissários até lá, ele vai ser curado. E realmente aquela pessoa foi curada. Isso é uma prece, é um pedido. E pediu a Jesus pessoalmente. Nós não temos oportunidade de pedir a eles fisicamente, mas podemos ter a certeza que ele está do nosso lado em todos os momentos. Muitas vezes não recebemos o que nós pedimos na nossa prece da forma que nós imaginamos que queríamos receber. Mas nós sempre recebemos da forma que merecemos receber. Não vamos nunca nos esquecer disso. Eu estou muito feliz com todos vocês. Eu estou com 40 pessoas aqui assistindo. Muito obrigado a todos vocês. Não consigo falar o nome de todos, né? Uma felicidade enorme. Mas vou falar o nome dos aniversariantes. Me desculpe se for fugir alguém aqui, né? Primeiramente, nós queremos agradecer, né? A dona Eglis, que é mãe da Bianca, nora da minha querida Eunice Fracasso, né? Que ela estava internada, pedimos por ela em várias palestras aqui. Ela está de alta, está em casa e saiu do hospital com uma placa escrita: eu venci o Covid. Muito obrigado a todos. A Eunice pediu e a Bianca pediu para agradecer a todos vocês que a todos vocês. Olha como a prece tem o seu valor, né? Oramos por ela e ela venceu o Covid, a dona Eglis, que ela tem dificuldade, a pessoa idosa, mas felizmente ela venceu, graças a Deus, está em seu lar, junto de seus familiares, né? E aniversariantes, a Gileuza Severiana, nossa querida companheira do Irmão X, aniversariou. A Carol Pelai Orlandinha, essa menina linda, né? Fez aniversário também ontem. Parabéns, Carol. A Magali Buzzi, minha companheira, minha amiga também do Centro Espírita Irmão X, fez aniversário ontem. Não vou falar os tantos de anos de ninguém, tá? Porque não pode falar a idade de mulher, que é proibido, né? Mas eu nem sei também, tá certo? E a Maria Ângela Tobias de Mello, também minha companheira da quarta noite, no Irmão X, né? O Antônio Carlos Turra. O Turra fez aniversário dia 1º de janeiro, né? O meu companheiro da sexta-feira à noite, do Irmão X também. Mas, olha só, no mesmo dia, a dona Ambrosina de Jesus Turra, a sua mãe, desencarnou. Ela foi embora no dia do seu aniversário. Então, parabéns ao Antônio, sentimentos ao Antônio. A vida continua, né, Antônio? Nós sabemos, felizmente, disso. Pode dar essa tranquilidade de saber disso, que a dona Ambrosina seja encaminhada no mundo espiritual. E também tivemos um fato muito triste: o Vinícius Jesus Urbano Costa e a Larissa Roberto de Oliveira Bonfim, eles desencarnaram no dia 1º também, num acidente de carro aqui na Via Anchieta. O Vinícius é um menino que ele é pai de uma menina, filha de uma priminha da gente, né, da Tabata. E a Larissa, 16 anos apenas, houve um acidente, desencarnaram os dois jovens, ainda a Larissa com 16, o Vinícius, sinceramente não sei a idade, mas 20 e poucos anos. Que eles sejam amparados pela espiritualidade maior, que os nossos amigos espirituais auxiliem nesse momento, porque o desencarno por acidente é sempre muito sofrível, e que eles sejam recebidos no mundo espiritual. Que Deus ampare a todos, que Deus ampare aos que retornaram ao mundo espiritual e continuem amparando aos aniversariantes, que continuam aqui ainda cumprindo as nossas provas, cumprindo o nosso caminho reencarnatório, que nós tenhamos força, que nós tenhamos fé, e que através da prece nós continuemos seguindo em frente. Nos momentos que nós sentimos fraquejar as nossas forças, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, não vamos desistir. Nunca desistir, nunca pensar, principalmente, que é o que mais acontece quando nós desistimos, né, de enfrentar as dificuldades que surgem no nosso caminho. O maior engano que o ser humano pode cometer é realmente atentar contra a própria vida. Jamais pensar isso, jamais, jamais, jamais. Muita prece, muita oração, muito pedido a Deus para vencer as dificuldades. Eu vou ler para encerrar um pequeno texto, que é o Pai Nosso, né?
é o Pai Nosso Espírita. Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós falamos da oração do Pai Nosso, né? E é o dia da gratidão, né? Como está dizendo Elisete Vieira Soares. Gratidão a todos vocês, gratidão a Deus, gratidão ao Pai. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá ao Pai Nosso, né? Psicografia do nosso Chico através do Emmanuel. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, corpo da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Muito lindo. Muita paz a todos. Novamente um feliz 2021. Que nós não desistamos diante das provas que surgem no nosso caminho. Muita prece, muito pedido a Deus. E se o nosso pedido não for atendido da forma que nós imaginávamos que deveria ser atendido, sejamos resignados, que resignação é a prova dos fortes, é a prova de quem tem fé em Deus e em Jesus. E para encerrar, vamos fazer aquela nossa vibração final. Vamos pedir a Deus e a Jesus o amparo para que possamos seguir em frente neste ano que se inicia. Vivemos pelas pessoas necessitadas de todo o planeta. Dos seus entes queridos, aos milhares, todos os dias, principalmente por essa pandemia que está deixando, como eu disse, no nosso encerramento do ano, na última palestra, muitas cadeiras vazias nos lares do nosso planeta. Vamos imaginar o Mestre Jesus nos abraçando. Vamos sentir o seu abraço, aquele abraço carinhoso, aquele abraço de calma, aquele abraço de auxílio, aquele abraço de paz, aquele abraço de irmão para irmão. Vamos imaginar o Mestre Jesus entrando nos nossos lares, iluminando a todos os cômodos da nossa casa. Vamos imaginar o Mestre Jesus de mãos dadas com nossos entes queridos, nossos amigos que retornaram à pátria espiritual, os encaminhando sob a luz do nosso Mestre Jesus. E nessa calma, nessa paz, nessa tranquilidade, com essa fé que nós devemos sempre pedir a Deus que ela permaneça em nossos corações. E através da prece, nós sejamos atendidos nas nossas dificuldades. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação. Que a Mãe Maria cubra o nosso planeta com seu manto azul. Que esse manto azul cubra os nossos lares, nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos, por toda a nossa encarnação. Graças a Deus, graças a Jesus, e muita paz a todos, muita paz no coração de todos nós, da humanidade, dos nossos amigos, e especialmente daqueles que se dizem nossos inimigos. Tenha uma boa noite, uma boa semana, e se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês nesse início de ano e que possamos estar juntos em várias outras oportunidades em 2021. Fiquem todos com Deus e muita paz no coração de todos. Fiquem todos com Deus.